E aí, galera, eu sou o Hiro, eu sou BCC019 e eu sou membro da frente de redes do Ganesh. Hoje vocês vão ter a ilustre presença, diretamente da França, do cara que mais manja de redes no ICMC, Cruzão da Massa. Oi, gente. Eu não concordo muito com a introdução. Confesso que foi me dito que ia ser uma introdução diferente. Não, mas enfim. Oi, gente. Eu sou o Cruz, sou 016, BCC também. Sou membro da frente de redes. Tenho opiniões fortes às vezes. Peço desculpa por alguma coisa que eu possa ter dito no grupo dos bichos. É isso aí. Beleza, então bora lá. Primeiro a gente vai passar por uma definição do que é uma rede. Aqui eu peguei uma definição do dicionário de Cambridge, que fala que uma rede é um sistema que consiste em partes semelhantes conectadas entre si para permitir o movimento ou a comunicação entre as partes, ou entre as partes e um centro de controle. Essa definição do dicionário também é basicamente a definição que o Tannenbaum dá para a rede de computadores. Ele diz que a rede de computadores é uma estrutura de dispositivos conectados com algum propósito. E esse propósito é justamente compartilhar informação e comunicar entre os dispositivos. Aqui a gente colocou também uns exemplos de redes de computadores. A internet, que é o que a gente mais estuda no grupo. A intranet, a rede privada, militar, industrial. Bluetooth e rádio. É importante salientar aqui, né, Hiro, que muita gente acha que quando a gente fala de rede, né, até porque hoje em dia a gente fala muito de internet como um sinônimo de rede, né? Então a gente fala rede de computadores é internet. Você pode ter uma rede de computadores, né, como você falou, que não tem nada a ver com a internet, né? Você pode ter, por exemplo, você tem dois computadores conectados ali, ou três, enfim, aí você já começa a entrar na parte cinza da coisa, né? Você pode ter, por exemplo, é porque eu não sei se são dessa época, mas não quero parecer muito velho também. Mas você tinha dois celularezinhos que queria transferir um arquivo de um para outro, você conectava com Bluetooth lá e colocava o celular pertinho um do outro e transferia, né? Isso daí é um exemplo de uma rede também, que não tem nada a ver com a internet, mas enfim, é uma rede de computadores. Aqui a gente trouxe um exemplo de um funcionamento de uma rede. É uma versão um pouco simplificada, mas é muito bom para você ter uma noção intuitiva do que realmente está acontecendo. A primeira ideia que a gente tem é que você digita o link no seu browser e você tem acesso ao servidor e ele te responde. Lembrando que, para quem não sabe, né, o browser nada mais é do que o seu navegador, né? Browser é um nome em inglês para navegador, né? A gente costuma usar os nomes em inglês, porque em geral, quando você vai pesquisar em manuais, tipo, quando você precisa pesquisar alguma coisa, você vai achar o melhor material que vai estar em inglês. Então, saber os termos é importante. E às vezes, mesmo em português, as pessoas usam o termo em inglês, né? Então, você vai achar um tutorial em português, o texto vai estar em inglês, né? Então, o browser é o seu navegador, é o Firefox, é o Google Chrome, é o Internet, é o Edge, né, que agora não é mais o Explorer, ou é o Explorer, não sei. Enfim, é isso aí. Ok. Só que para ele achar o servidor do ICMC, não é tão simples assim. Quando você digita o link no seu navegador, ele faz uma consulta no servidor DNS. O servidor DNS, ele funciona exatamente como uma lista telefônica. Ele lista o link em relação ao endereço IP do site. Então, quando você digita o link no seu navegador, você vai consultar no DNS, no servidor DNS, qual é o IP, qual é o endereço IP desse site. Ele vai te retornar o endereço e aí sim você vai conseguir achar o servidor, porque você vai ter o endereço dele, você vai se conectar a ele e ele te responde. Mas ainda também não é tão simples assim. Para você se conectar ao servidor, você tem que fazer uma requisição, que é como se fosse um documento que especifica o que você quer, as informações que você quer desse servidor. Essa requisição, ela contém pacotes, que elas são um conjunto de informações. As informações que você quer passar para o servidor. Quando você manda uma mensagem, por exemplo, ela é enviada por meio de uma série de pacotes. É a sua informação dividida
em pequenas unidades, em pequenos pacotes. Isso, lembrando que você pode ter, como a gente falou, em diversos tipos de redes, né? Então você pode ter vários tipos de redes, né? A internet é um deles. Como você tem redes diferentes, essas redes geralmente funcionam de maneiras diferentes. A gente dá o exemplo de pacotes aqui, geralmente, porque na grande maioria das vezes, não só na internet, mas as redes funcionam com comutação de pacotes, ou seja, elas dividem a informação em pedacinhos menores, né? E daí ela manda, e cada pedacinho desse é um pacote, e ela vai mandando, enfim, o que chegar chegou, o que não chegar chegou, pelo menos na internet é assim que funciona. Mas existem redes, por exemplo, a tal da rede ATM, né? Por exemplo, a rede que eles usam para ATMs mesmo, que são máquinas de sacar dinheiro e tudo mais, são redes que não são de comutação de pacotes, então elas não funcionam com pacotes, né? Mas, em geral, é bom saber que as redes funcionam em pacotes, porque 99% das vezes que a gente falar de redes, a gente vai estar falando da internet, né? Afinal das contas. Mas para esses pacotes serem entendidos, eles precisam ser especificados por um protocolo. Esse protocolo vai definir como esse pacote está organizado, como que ele deve ser interpretado e o que fazer com ele, se ele é válido ou não. Por exemplo, aqui eu tenho um pacote e nesse pacote Hiro, estou enviando uma mensagem para o Mono, que é o meu destino. A minha mensagem é batata e o protocolo está especificando que os 4 primeiros bytes desse pacote é para definir quem está mandando. No caso, sou eu. Os próximos 4, para onde ele está indo, que é para o Mono. E os próximos 8, o próprio conteúdo em si. É importante lembrar que no pacote, tudo que chega para você, como tudo em computação, são zeros e uns, certo? Então, o que chega no final é Hiro, Mono, Batata, tudo concatenado, né? Tudo junto, é como se fosse uma stringzona gigante. Então, o protocolo nada mais é do que um manual que você usa para entender como ler essa mensagem. Nesse caso, parece muito simples, né? Mas, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, os protocolos vão ficando mais complicados, daí você vai tendo tipos de dados diferentes no mesmo pacote. Porque aí, no caso, são todos chars, né? São todos caracteres. Mas você pode ter, por exemplo, um inteiro que tem uma codificação completamente diferente de um char, que pode ser little endian, pode ser big endian, né? E daí as coisas começam a ficar complicadas, né? Então não pensem que isso tudo é tão simples assim, só porque a gente pegou um exemplo simplificado, né? Por isso que o protocolo é tão importante. Ok, mas para entender um pouquinho melhor o que é um protocolo e para que ele serve, ele vem justamente de alguns problemas que você tem em relação ao pacote. Quando você tem um pacote em si, que é uma sequência de bytes, você não sabe muito bem para quem é o pacote, qual o tamanho, qual o formato do que você está passando, se tem mais pacotes, e qual que é o número dele, se ele é válido ou não. E o protocolo, ele é justamente a solução para todos esses problemas, para todas essas informações que você não tem a respeito do pacote, por ele em si, né? Exatamente. Você pode voltar um pouquinho? Obrigado. Lembrando também que o protocolo, é importante lembrar que... não, na verdade, desculpa, acho que é no próximo mesmo. Ok. É no próximo slide. Lembrando que o protocolo também, ele não é só um conjunto de regrinhas para você escrever o seu pacote, né? Porque, como a gente já falou, o pacote não necessariamente... um protocolo não necessariamente define pacotes, né? Porque você tem, por exemplo, redes que não têm pacotes, né? Mas mesmo naquelas que tem, o protocolo é muito mais do que um conjunto de regrinhas para o pacote. Ele, na verdade, vai dizer como você recebe esse pacote, que tipo de pacote você deve esperar receber em determinada ocasião, como você rearranja os pacotes caso eles cheguem fora de ordem, todo esse tipo de coisa que torna... Quando você vê a galera falando, vou fazer a minha própria implementação do TCP, que a gente vai ver para frente em um dos protocolos. Por que isso é tão difícil? É tão difícil justamente porque tem várias regrinhas, né? Tem vários casos e tudo mais. No caso geral, você pode fazer uma analogia como
a própria língua entre as pessoas. Duas pessoas só vão conseguir se entender se elas falarem a mesma língua. E a mesma coisa para os computadores. Os dois computadores só vão conseguir se comunicar se eles estiverem tipo, usando o mesmo protocolo para determinada função. Exatamente. E como uma língua humana, né, um protocolo não é só regras gramaticais, né? Porque, por exemplo, você vai no gerador de Lero-Lero, ele faz frases completamente corretas do ponto de vista sintático, mas o sentido dela não existe, né? Então, o protocolo é mais do que um definidor de sintaxe. Aqui a gente trouxe um exemplo um pouco mais detalhado de um pacote e um protocolo especificando ele. Nesse pacote, o protocolo vai definir que os 4 primeiros bits é para especificar o tamanho dele. Em seguida, tem 4 bits especificando qual vai ser o destino dele. Depois tem mais 28 bits que é a própria mensagem. O número do pacote, então se eu tiver vários pacotes, eu sei qual que é esse pacote nessa série de pacotes. Se ele é válido ou não. E determinando o fim do pacote. Então, se eu tiver vários pacotes, eu também sei que essa sequência de bits definiu o fim desse pacote ou o fim de todos os pacotes, se esse for o último pacote. Agora a gente vai falar um pouco sobre IP. Então o protocolo IP, né, como vocês veem ali, o Internet Protocol, né, é o protocolo da internet, né? Então quando você fala em internet, né, todo dispositivo que está na internet necessariamente está usando o protocolo IP, né? Hoje em dia a gente tem 2 versões do IP, mas enfim, isso daí a gente pode conversar depois, né? Então é importante lembrar, né? Existem modelos teóricos para definir redes, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas é importante saber que o IP ele está na camada de rede desses modelos. Tá? Esses modelos são definidos em várias camadas, e uma delas é a camada de rede, e é nessa que o protocolo IP atua, certo? Então, basicamente, o que o IP faz é ele dar um jeito da gente encontrar hosts. O que são hosts? São máquinas, certo? Hosts são máquinas, ou melhor, são placas de rede, né? Então, dentro do seu computador, você pode ter 3 placas de rede, né? Então, você tem você pode ter 3 endereços IPs, pode ter mais endereços IPs virtuais, mas a ideia geral do IP, como ele foi concebido, você consegue encontrar uma máquina dentro da rede, certo? Dado o IP do Hiro, encontre o Hiro e entregue essa mensagem para ele. De novo, como a gente já falou também, usa pacotes, né? Então, um protocolo de comutação de pacotes, a gente chama de comutação, né? Eu não sei exatamente o que significa comutação, mas acho que é troca. Permite que você enderece um pacote, né? Ou seja, de novo, coloca lá Hiro e manda para o Hiro, certo? E, mais importante de tudo, não precisa de um link direto, ou seja, não precisa de um cabo conectado no meu PC, sabe, aqui da França, que passa direto pelo mar e chega no Hiro. No final das contas, é um conjunto de cabos que um leva do meu computador para um computador em Paris, que daí leva para outro computador em São Paulo, que leva para outro computador em São Carlos, né? Então eu não preciso de um cabo diretamente, né? Eu tenho o que o protocolo IP faz, ele me dá essa flexibilidade, né? De poder sair de um lugar e ir para o outro e ainda assim conseguir conversar com o Hiro, porque tem pessoas entre nós que fazem o trabalho de entregar os pacotes para a gente. Né? Pode passar, por favor. Isso. Aí o TCP, né? Então, quando você fala... a gente está passando pelos mais importantes, né? Claro que a gente não vai falar de tudo que tem para falar, mas a gente vai tentar tocar os pontos mais importantes. Então, quando você fala em protocolo TCP/IP, né? A galera fala protocolo TCP/IP. Né? Isso é um grande problema quando as pessoas falam isso, porque faz parecer que é um protocolo só, quando na verdade são 2 que muito frequentemente estão andando juntos, né? Mas eles são 2 protocolos diferentes. O TCP, ele atua numa outra camada, a camada de transporte. Essa camada, de novo, é uma camada teórica, ou seja, que significa que o trabalho, né, o cargo desse protocolo, ou seja, o que esse protocolo tem que fazer é um pouquinho diferente. Então, a função desse protocolo é diferente do protocolo IP. E o que esse protocolo faz? Ele cria a ideia de conexão.
Então, nós estamos conectados e essa conexão está ativa, ou ela pode estar inativa, né? E você consegue, antes o IP endereçava um host, ou seja, eu consigo achar a máquina do Hiro. Só que a máquina do Hiro, ela tem um browser rodando, ela tem um jogo rodando, está jogando LOL, é uma outra porta que ele está usando, enfim. Então você tem vários processos, né, na máquina do Hiro, e o TCP me permite encontrar o processo específico, ou seja, não, eu quero falar com o Firefox, não, eu quero falar com o LOL, eu sou o servidor do LOL, quero enviar informações para o cliente do Hiro, no caso. Então ele me permite encontrar um processo específico, né? Outra coisa, claro, você consegue conversar bidirecionalmente, ou seja, nessa conexão eu envio mensagem para o Hiro também envia mensagem para mim, né? O que a gente chama de... Agora me fugiu o nome. Full duplex, isso. Full duplex. Então você tem a simplex, que é uma linha só, ou seja, por exemplo, se você tem uma conexão simplex entre eu e o Hiro pode mandar mensagem para mim só, ou eu posso mandar mensagem para ele e só, no caso. Uma half duplex significa que pode ir e pode voltar, mas não pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. E uma full duplex, que é no caso do TCP, quer dizer que a gente tem mensagens indo e voltando ao mesmo tempo, certo? E finalmente a gente tem o checksum aqui, né, que como o Hiro explicou naquele modelo de protocolo geral, naquele modelo de pacote geral, que são aqueles, é uma parte do pacote que tem uma conta que você faz com os outros bits do pacote, e daí vai dar esse número. Quando ele chega no destinatário, o destinatário vai lá, pega esses mesmos bits que ele recebeu, faz a mesma conta e vê se chegou no mesmo número. Se chegou no mesmo número, significa que provavelmente não houve erro durante a transmissão. Porque durante a transmissão pode ser que altere um bit, pode ser que um bit se perca, pode ser que outro seja colocado no lugar. Então você pode ter o dado pode estar corrompido. Então o checksum é uma forma de novo, não garante 100%, porque essa conta não é perfeita, mas ela dá uma segurança maior, né, nos dados. Então, gente, só uma coisa que eu esqueci de falar. O TCP, ele tem essa paradinha nele aqui, né, que é um mecanismo que ele usa para estabelecer uma conexão, que chama three-way handshake, né, que basicamente é o aperto de mão em 3 vias, né, para uma tradução meio livre aí. Qual que é a ideia? Você vai... handshake, a ideia de handshake você vai encontrar várias vezes quando a gente for falar de, por exemplo, redes Wi-Fi. Vários protocolos usam a ideia de handshake, que é o aperto de mão, ou seja, quando você quando dois processos que estão comunicando, né, eles vão começar a comunicação, né? Então esse processo de como é que eu digo, né, de começar a comunicação mesmo. Então, e no TCP isso acontece com 3 pacotes. Então, o Hiro vai mostrar para vocês agora, mais na prática, usando um programinha que chama Wireshark, como é que a gente vê e como é que funciona exatamente o three-way handshake. Esse aqui é o Wireshark. Ele é um software que a gente usa para capturar pacotes e analisar eles. A gente vai deixar no material de apoio como fazer a instalação dele e o uso dele mais especificado. Aqui eu vou entrar na minha rede aqui, e aqui ele vai começar a capturar pacote. Então agora eu vou trocar para o meu browser e entrar em algum site. O site do CMC, por exemplo. Eu vou acessar, daí eu vou voltar no Wireshark e parar e pedir para ele parar de capturar pacotes. Aqui eu coloquei um filtro TCP. Então, como o three-way handshake ele acontece na conexão TCP, vai ser mais fácil de eu procurar se eu filtrar pelo TCP. Aqui eu vou procurar agora onde que ele começou a conexão. Aqui. A gente pode ver o three-way handshake acontecendo bem aqui. Aqui sou eu pedindo para o servidor para me conectar nele. E você pode ver que aqui eu tô, a minha porta, a porta local, essa 60.714, e eu quero me conectar na porta 443, que é a porta do protocolo HTTPS. Aqui embaixo já é o segundo passo do handshake, que ele faz como se fosse uma resposta. Você quer realmente se conectar? Então você está vendo que está saindo da porta 443 para a minha porta 60.714. E aqui é o terceiro passo, que finaliza a conexão.
que estabelece de fato a conexão, né? Falando sim, tipo, a resposta minha falando sim, eu quero realmente me conectar. Então são basicamente esses 3 passos do handshake que estão bem aqui, que é tipo, o pedido para me conectar, o servidor confirmando se eu quero me conectar e aqui a confirmação. Lembrando que talvez a gente não tenha, eu acho que não lembro se eu disse na hora, quando eu estava falando do protocolo TCP ou não, mas o protocolo TCP usa portas, né? Então, por exemplo, você tem o IP usa endereços, né? Então, o protocolo IP, todo mundo sabe, ou todo mundo já ouviu falar, pelo menos, de endereço IP, qual que é o meu IP, qual que é o seu IP, né? Que é basicamente um número, né? Uma sequência de números que identifica um host, né? Identifica uma máquina. O que o protocolo TCP e o protocolo UDP também tem? Eles têm portas, né? Que são números que vão identificar os processos que estão rodando naquele computador, né? Por exemplo, então, como é que você indica qual que é o processo do Firefox na máquina do Hero? Então, por exemplo, é o 60714, por exemplo. Né? Então, se você imaginar a conexão TCP como se fosse um tubo, né? Como se fosse um tubo e todos os dados atravessam por esse tubo, o seu computador nada mais é do que uma estação de água cheia de lugares que você pode conectar esse tubo para sair água ali, né? Para sair os dados, no caso. E o computador, o site onde o Hero está se conectando é uma outra estação de água, né? Que vai receber essa água. E daí ela também tem várias entradas de água que você pode conectar ali. Então, por isso que a gente tem porta de entrada e porta de saída. Né? Então, se você tem 2 hosts numa conexão TCP, você tem uma porta num dos hosts, outra porta no outro dos hosts. É uma confusão muito frequente você achar que, por exemplo, servidor HTTP na porta 80. Pode ser, em geral, é. Só que isso não quer dizer que para se conectar nesse servidor, você também tem que usar a porta 80. Você pode usar no seu computador a porta que você quiser. Né? Da mesma forma que o servidor HTTP ele pode usar a porta, sei lá, 42 em vez da 80, se ele quiser. Só não é muito bom em termos de convenção. Né? A convenção é porta 80. Né? Então por isso que a gente usa. Então é sempre importante lembrar que tem uma porta de entrada e uma porta de saída, ou enfim, uma porta no Hero, uma porta no outro servidor, uma porta para cada um dos pontos, né? Dos fins da conexão. Toda essa parte do Three-Way Handshake, ela vai estar bem especificada no material de apoio, que a gente vai deixar lá, também com essa prática do Wireshark. Bom, beleza. O UDP, né, o User Datagram Protocol. O UDP, então quando eu falei de TCP e IP, né, a gente falou que TCP e IP meio que complementam um o outro, né? O UDP, na verdade, ele também atua na mesma camada que o TCP. Então, ou você está usando o TCP, ou você está usando o UDP. Claro, você pode usar outros protocolos, né? Mas o UDP, basicamente, ele tem uma função... Ele tem uma função parecida com a TCP, certo? Ou seja, ele tenta atingir o mesmo objetivo de maneiras diferentes, né? E por que é importante? Bom, porque ele é mais leve, né? Ele não estabelece conexão, ele não garante integridade da mensagem, ou seja, não tem aquele checksum que a gente falou, não tem a conta, não tem nada. Ele não garante nem que a mensagem vai chegar, sabe? Tipo, ele não garante nada, ele não garante coisa alguma, né? Como assim? O UDP basicamente funciona, olha, me vê o pacote, certo? Não tem conexão, não tem handshake, não tem nada. Me vê o pacote, envia. Se chegar, chegou. Se não chegar, foda-se, sabe? Um abraço, não tô nem aí. Qual que é a vantagem do UDP? De novo, ele é muito leve, cara. E por que alguém usaria o UDP em vez do TCP? Alguém que, por exemplo, não se importa em perder metade dos pacotes, ou perder metade, tudo bem, é uma taxa bem grande, mas perder, assim, 20% dos pacotes. Por exemplo, quando você está vendo vídeo no YouTube, você percebe que tem vezes que o vídeo começa a ficar pixelado, né? Ele começa a ficar... A qualidade começa a baixar, mas o vídeo não para, né? E em serviços de streaming isso é muito comum. Eles estão usando o UDP e quando começa a cair a taxa de recebimento, ou seja, quando os pacotes não chegam tanto quanto estavam chegando antes, não importa. O que importa mais é o stream continuar streamando, é o vídeo não travar. Porque o vídeo travar é muito broxante, sabe? Para quem está assistindo, assim, né? Então, quando o vídeo... o que você quer é melhor que você perca alguns pacotes, mas que você não pare o vídeo, né? Enfim, o show continue, né? No caso. Pode passar pro próximo. E tem gente... Se você achava o UDP leve demais, eles fizeram uma versão UDP Lite. Então, assim, o UDP, teoricamente, já era para ser light. Aí eles foram lá e
enfim, colocaram o UDP Lite também, que é uma versão ainda mais leve, né? Na verdade, eu descobri isso semana passada, quando a gente estava montando os slides. E o que é bem chocante, assim, porque é o que todo mundo fala, sabe? O UDP já é muito leve e tal, mas, enfim, aparentemente alguém achou que não era leve o suficiente. Modelo ISO-OSI. Então, quando a gente falou em protocolo IP, TCP, UDP, a gente também está falando das camadas, né? Camada de rede, camada de transporte, que a gente falou. Né? Então, são camadas desse modelo, né? O que esse modelo... para que esse modelo serve? É um modelo teórico, certo? Então, teve um grupo lá de, sei lá, 20 pessoas que se juntou e falou, olha, beleza, vamos tentar estruturar a rede no modelo teórico para que depois as pessoas que forem implementar, elas consigam seguir uma noção mais... consigam ter uma coisa mais palpável do que, o que a gente vai fazer e a coisa fica um pouco mais estruturada, né? Então você tem primeira camada física, né? Depois a de enlace, a de rede, transporte, sessão, apresentação, aplicação. E a ideia basicamente é o seguinte, quando você tem uma aplicação rodando, por exemplo, seu browser, né? É a aplicação clássica, né? Então ela está rodando lá em cima na stack. Nessa pilha, no caso, né? Na pilha na pilha de camadas do modelo. Então, o que você faz é, você vai pegando as informações e vai convertendo ela de etapa em etapa. Então, primeiro você converte para a apresentação, depois para a camada de sessão, que envia para a camada de transporte, que manda para a rede, enlace física, manda para o outro computador, que recebe na camada física, daí manda para cima na de enlace, depois manda para cima na de rede, e assim por diante, até chegar na de aplicação do outro cara. Né? Só que, como vocês verem... É algo muito teórico, né? Não tem nada dizendo, isso daqui é totalmente bem definido, né? Porque, como a gente vai ver, na prática, as coisas são bem diferentes, né? Como diz tem um professor do ICMC, o Paulo Sérgio, né? Ele vive dizendo, né? Quando que a teoria é igual à prática? Né? Só na teoria, né? Na prática, a coisa fica bem diferente. Pode passar, por favor. Então, se na prática as coisas são diferentes, né? Não podia deixar de ser. No modelo TCP/IP, esse também é um modelo teórico, entre aspas, né? Ou seja, é um modelo que tenta organizar a informação de alguma forma, só que ele aos moldes dos protocolos TCP e IP. Então, percebe? O modelo ISO-OSI, ele existia antes do TCP e do IP serem concebidos, né? Ou seja, é um modelo teórico mesmo. Só que como as pessoas foram desenvolvendo as coisas, conforme elas foram vendo que era necessário, né? Então, esse modelo é um modelo teórico para explicar o que acontece de fato hoje na rede. Então, quando você vai olhar uma rede hoje em dia, quando você vai olhar as aplicações que você tem, principalmente a internet, você não vai ver camada de sessão, camada de apresentação, porque essas coisas estão muito naquela área cinza, né? Não é uma linha certinha, é uma linha bem tênue, né? E o modelo TCP/IP é um modelo bem já mais prático, né? Então você tem, olha, host redes, tem a internet, que é o IP, transporte, que geralmente pode ser o TCP, pode ser o UDP, pode ser outro protocolo, e você tem a aplicação, por exemplo, é o seu browser, né? Então faz muito mais sentido, né? Você tem uma coisa que é mais palpável pra gente, né? Mas isso não tira o mérito do modelo OSI, porque, enfim, ele tem várias questões, como, por exemplo, defendido pelo Tannenbaum, né? Ele Tannenbaum, a gente vai ver depois, é um cara importante em redes. Ele fala que é mais fácil de ensinar redes na teoria usando o modelo ISO-OSI. Acho que é isso. Bom, beleza. Então a gente pode ver mais ou menos, né, que o modelo OSI é o que fazer, ou seja, como as coisas mais ou menos funcionam. E o modelo TCP/IP é mais o como fazer, né, como elas são feitas de fato, né. Isso não quer dizer que o modelo é melhor do que o outro, de novo, né? E não quer dizer também que o modelo TCP/IP é lei, o modelo OSI não é nada, né? TCP/IP rainha, OSI nadinha, né? Mas o que acontece, na verdade, é que, em termos históricos, existiu muita pressão pela ISO, que é a empresa, né? A empresa que faz padrões internacionalmente. Inclusive padrões, por exemplo, bizarros, tipo... padrões de, sei lá, extintor de incêndio é a ISO que faz. Você vê no seu extintor de incêndio, está escrito ISO, aí tem o nome, o número do negócio. Então eles tentaram impor o padrão deles, muitas vezes, né, na internet. Só que a internet é uma coisa muito feita pela comunidade desde sempre, né? E é por isso que a gente não adotou, né, o modelo da ISO. Né? Isso, na verdade, gerou muita discussão. Várias pessoas tentaram forçar o modelo da ISO goela abaixo das pessoas,
do pessoal que fazia a internet lá quando ela era mais jovem, né? Só que não vingou, né? A comunidade venceu, no caso. Bom, então na aula de hoje a gente viu alguns conceitos básicos do funcionamento de uma rede, como pacote, protocolo e os modelos ISO-OSI e TCP/IP, para vocês terem uma base de conhecimento. Na próxima aula a gente vai ver um pouco sobre as ferramentas que a gente usa para executar as técnicas que a gente vai ver em seguida. É isso.